Quem é que vai começar? Hum. Ora, muito boa tarde a todos e a todas, não é? E gostaria de começar esta sessão por, em primeiro lugar, por um agradecimento ao professor Rogério Gaspar e à organização por me ter convidado para estar aqui hoje convosco, e ao nosso vice-reitor também aqui presente, naturalmente que aos intervenientes na sessão 2, o professor André Brina e o professor Jorge Maia Alves, e muito especialmente a todas as pessoas que vêm aqui discutir fundamentalmente com os nossos oradores o tema 2. E antes de começar propriamente no tema específico, gostaria de chamar a atenção de um aspecto que é algo que nós sentimos no nosso dia-a-dia. É que sentimos e sofremos é a famosa crise económica e financeira. E, apesar de eu não ir falar nisso, da crise económica e financeira, gostava de chamar a atenção que, apesar de vivermos numa situação de crise e uma situação crítica, não tem sido, apesar de tudo, por causa disso que nós temos vindo cada vez mais em Portugal e na Europa a falar de um tema que é o tema da reindustrialização. E é claro que falamos na reindustrialização de alguma medida porque ao longo destas últimas, pelo menos 2 últimas décadas, em Portugal e também na Europa se assistiu a uma desindustrialização. Uma desindustrialização que pode ser caracterizada do ponto de vista económico por uma menor percentagem relativa do peso da indústria no PIB da economia portuguesa e da economia europeia. Hoje em dia, como é conhecido, a Comissão Europeia, hoje em dia e desde há algum tempo, a Comissão Europeia assumiu como objetivo até 2020 que o peso da indústria aumentasse na Europa, em termos numéricos, passando de cerca de 16%, que é atualmente, para 20% em 2002. Isto é, aumentar o nosso grau de industrialização em termos de percentagem do PIB. Bem, e a propósito desta industrialização, tem-se vindo a falar em coisas que passaram a ser designações, eu atrevo-me a dizer, de moda. A Internet of Things, conjunto de sensores ligados por redes e sistemas de computação, a quarta revolução industrial, com base em sistemas ciberfísicos de produção, a indústria 4.0, são tudo tópicos, temas extremamente amplos, mas que entraram, não me atrevo a dizer no nosso léxico comum, mas começou-se a falar bastante. E relativamente a esta indústria 4.0, estudos credíveis existem ainda muito poucos sobre o seu impacto em termos económicos, mas a verdade é que alguns que eu conheço, nomeadamente um sobre o impacto na economia alemã, que foi feito pelo Boston Consulting Group, estima um aumento significativo com a implementação da tal quarta revolução industrial, que haja um impacto positivo na produtividade, no emprego, no rendimento e no investimento. Temos vindo a falar, a propósito também da indústria 4.0, e talvez até um bocadinho antes deste termo se ter, não me atrevo a dizer banalizar, mas até a ser mais comum, a falar na fábrica inteligente, na rede elétrica inteligente, Smart Grid,
nas casas inteligentes. Mas para termos as casas inteligentes, as redes elétricas inteligentes, necessitamos de novos equipamentos. E provavelmente não apenas novos contadores inteligentes. Mas levantam-se, para além destes novos equipamentos, problemas também grandes, enormes, de segurança e de cibersegurança. Bem, mas aqui eu vou-me calar, porque aqui é melhor eu não fazer nada, porque eu sou um modesto economista e vou deixar estes temas, os desafios da gestão inteligente da energia, o papel da universidade. Eu acho que isto é um pouco tautológico, porque se queremos a universidade só trabalha com coisas inteligentes e só... Bem, então, desafios da gestão inteligente da energia, o papel da universidade na resolução de um ponto crítico no desenvolvimento de Portugal. Penso que a questão não é ser inteligente, a questão é ser um ponto crítico, não é? Por isso é que está um ponto de interrogação. Mas, para falar então sobre estes temas, temos connosco o professor Jorge Maia Alves, da Faculdade de Ciências, e o professor André Pina, do Instituto Superior Técnico. Eles já decidiram quem é que começa a falar primeiro, que é o professor Maia Alves. Exatamente. Por favor. Para começar, quero agradecer à organização o convite para estar aqui, é sempre um prazer. A primeira coisa que eu queria dizer é que eu e o André não trocámos uma palavra sobre o que iríamos falar aqui, e das poucas palavras que trocámos agora aqui, chegámos à conclusão que fizemos uma abordagem um bocadinho quase complementar uma da outra, o que não é mau. Ou seja, eu esqueci tudo o que estava à frente daquilo que está ali escrito e tentei olhar para o tema de uma maneira global e pensando quais são os desafios que de facto a área da energia enfrenta nos próximos tempos, e aparentemente o André ter-se focado um bocadinho mais no restante, o que sem ter sido combinado acho que acaba por ser uma boa solução. Obviamente aquilo que eu vou dizer aqui é a minha opinião pessoal e vale o que vale, é a minha opinião, ponto final. E às vezes é um bocadinho polémica. Deixem-me começar ainda antes do tema com uma coisa muito simples que eu gosto de dizer sempre aos meus alunos e que acho que é importante e que acho que dá muito o que pensar. A Terra é um sistema termodinâmico quase fechado. O que é que isto quer dizer? Não há trocas de matéria com o exterior, basicamente. Ou seja, enfim, à parte um bocadinho de hidrogênio que nós perdemos porque consegue sair, libertar-se da gravidade terrestre, e à parte um meteorito ou outro que vai caindo de vez em quando, a massa que nós cá temos é a mesma, ponto final. O que é que isto quer dizer? O que isto quer dizer é que a energia tem uma importância muito importante porque é a verdadeira métrica da sustentabilidade. Ou seja, quando nós, por exemplo, hoje em dia, se formos à internet, ouvimos falar de sustentabilidade a propósito de tudo e de nada. É o problema da água, por exemplo. Mas qual é o problema da água? A água vai desaparecer da Terra? Não. A água que existe vai ser a água que vai existir daqui a 30 anos, é a que existia há 100 anos. Portanto, o problema não é um problema da água, é um problema de potabilidade da água. E um problema de potabilidade da água, em última análise, é a energia. Porque no dia em que acabar a água do Luso, não há nenhum problema, vamos ali a Alcântara, à Etar que temos ali, temos tecnologia de osmose inversa que montamos ali, e o único problema é a energia que temos que gastar para limpar aquela água. Não há mais nenhum problema além disso. A água está lá, ponto final. E se vos fizer confusão estar a beber uma marca de água chamada Alcântara, que está montada em cima da Etar de Alcântara, andamos mais uns quilómetros e fazemos a marca Guincho, por exemplo. Gastamos um bocado mais de energia porque é mais difícil dessalinizar do que limpar a água cinzenta da Etar. Mas, em última análise, é um problema de energia. Isto é importante porque de facto, eu ouço muito falar de sustentabilidade de muitas maneiras, mas sempre sem métrica. E falar sem métrica é um bocadinho, enfim, vale o que vale. E, em última análise, a métrica é económica, como é óbvio. Tem sempre tudo. Exatamente. Bom, dito isto, como contexto, digamos assim, para pôr isto em contexto, eu dividi, digamos, a minha apresentação em dois grandes temas. A área dos países desenvolvidos e a área dos países em desenvolvimento. Porquê? Porque são contextos muito diferentes e eu acho que há desafios muito interessantes e muito importantes em cada um deles. Estes são os pontos que eu irei tocar em cada um dos casos e, começando pelos países desenvolvidos, a minha primeira, digamos, os primeiros slides têm a ver com em que contexto é que nós nos vamos mover nos próximos anos. Sem definir o contexto é muito difícil perceber quais são os problemas e quais são os desafios.
E o contexto, de facto, é um contexto de eletrificação, aquilo que eu chamei de eletrificação progressiva de fonte renovável. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o nosso consumo de energia vai, inevitavelmente, deslocar-se para o consumo de energia elétrica, em detrimento de tudo o resto, e que essa energia elétrica que nós vamos consumir seguramente será de fonte renovável. O que temos aqui é digamos, o balanço da produção de eletricidade e também das trocas de energia com o exterior em janeiro de 2016. E reparem numa coisa absolutamente extraordinária. Portanto, nós temos mais do dobro de energia. Quando nós ligamos qualquer equipamento em casa e utilizamos eletricidade, mais de 50%, digamos, da fonte primária de energia é uma fonte renovável. E depois temos ali alguma energia fóssil, um bocado de carvão, um bocado de gás natural e um bocado neste caso nem temos gás natural e carvão, basicamente. Temos ali mais qualquer coisa que acho que é a ecogeração fóssil. E depois temos uma coisa muito interessante, que aparentemente é um contrassenso, é que se olharem para o balanço, se olharem para o balanço de energia, para a importação e exportação, aparentemente, quando nós comparamos isto, por exemplo, com isto, pensamos para que é que andaram a gastar tanto carvão só para exportar energia. Mas, de facto, isto é intrínseco à gestão da rede e vamos falar um bocadinho disso a seguir. Mas este é o panorama global. Não é preciso recuar muitos anos para se discutir arduamente se era possível pôr mais de 10% de energias renováveis na rede. E esta realidade é muito, muito interessante. Aqui há 20 anos atrás, as pessoas diziam, bom, 5% de eólica na rede, está bem, a gente aguenta. 10% é impossível gerir. É impossível, é demasiado variável, etc. Hoje em dia, são dados de janeiro, mais de 70% da energia que circula na rede é de fonte renovável e portanto, menos de 30% são as velhas centrais de geração, a carvão, a gás, etc. Porquê é que isto vai acontecer? E porquê é que nós temos a certeza que isto vai acontecer? Ou pelo menos porquê é que eu tenho a certeza que isto vai acontecer? Cá está o aspecto económico a dominar. Não é? Portanto, isto é uma curva de aprendizagem. Uma curva de aprendizagem é qualquer coisa que, basicamente, é um gráfico onde nós representamos o preço de um determinado bem proveniente de uma determinada tecnologia em função do total acumulado de vendas que essa tecnologia fez até ao momento. E toda a gente sabe que, à medida que nós vamos fazendo as coisas, vamos sabendo fazer melhor, vamos sendo mais eficientes e os preços vão caindo. E, portanto, nós, no caso, isto é o caso dos módulos de silício policristalino, e reparem, se nós recuarmos, posso mudar o slide em vez de... Se nós recuarmos a 1979, estávamos a falar de 40 euros por watt, em 2015 estamos a falar de 1 euro por watt, e, de facto, em 2015 já se compraram painéis a 65 cêntimos por watt e coisas desse género. O que significa que o custo da eletricidade solar, como eu costumo chamar, como nós costumamos dizer, ou seja, o custo da energia produzida por esta via, vai tornar-se competitivo com a energia que circula na rede. Isso é o que está, digamos, neste gráfico que temos aqui, no fundo partindo do preço dos 8,6 cêntimos por kWh que existiam em 2006 e agora extrapolando para o futuro com diversas taxas de crescimento, por um lado, partindo também do preço de quanto é que custava os 30 cêntimos por kWh nesta altura, em 2006, da eletricidade solar por causa do preço dos painéis, etc. Esta curva naturalmente vai descer, por causa do efeito da curva de aprendizagem que eu disse. Esta vai subir e, alguns no tempo, elas vão se encontrar. Quando elas se encontrarem, atingimos a chamada paridade com a rede, que provavelmente muita gente já ouviu falar. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a partir deste momento, daqui para a frente, é mais rentável, custa menos o quilowatt-hora produzido por um painel solar do que aquele que circula na rede vindo de fontes tradicionais. E, obviamente, todos sabemos que isto é o que é preciso para haver uma explosão no consumo deste género de objetos. Enfim, fui buscar os dados para o solar, os dados para o eólico não são muito diferentes, exceto que a curva de aprendizagem do eólico já está na parte em que estabilizou e já está eventualmente a subir, porque é uma tecnologia que se constrói com muita coisa que já é madura há muito tempo e, portanto, atingiu já o ponto de estabilização. Mas a moral da história é que, de facto, estamos condenados, entre aspas, a ter um consumo de energia concentrado na energia do tipo elétrico e produzida a partir de fontes renováveis. E então entremos nos desafios que eu acho que são relevantes neste contexto. E
por muito estranho que vos possa parecer, o primeiro que eu ponho em cima da mesa, e este é um dos que é mais polémicos, é o uso eficiente da energia. E a pergunta que se pode fazer é, bom, porque é que é preciso usar eficientemente a energia se, então, agora vamos começar a ter painéis que produzem energia de uma maneira tão barata? Eu fiz aqui, isto não era suposto aparecer já, eu fiz aqui um boneco. Este boneco representa esta área, imaginem que esta área representa a energia solar que chega à Terra anualmente. Então, num único ano, quer dizer que podemos usá-la toda, que para o ano temos mais, em princípio, enquanto o Sol não se apagar. Não é? Na mesma escala, sabem o que é que representa aquele quadrado que está ali? Representa todas as reservas de carvão, ou melhor, a energia que pode ser produzida a partir de todas as reservas de carvão que alguma vez existiram. E a mesma coisa para o petróleo, para, digamos, o nuclear, para o gás natural. E alguém faz ideia do que seja aquela coisa, aquele OVNI que vem ali a cair? Representa o nosso consumo de energia num ano. E, basicamente, o que isto quer dizer é que nós poderíamos, neste momento, se utilizássemos 0,1% da energia solar, podíamos satisfazer o nosso consumo. E este é o slide que, tipicamente, qualquer pessoa que trabalha em energias renováveis utiliza para dizer, portanto, aquilo em que eu estou a trabalhar, aquilo que eu sou bom a fazer, que são painéis solares ou turbinas eólicas, é a solução, não se preocupem mais com o resto. E a minha pergunta é, será que isto é mesmo verdade? E para responder a esta pergunta, eu mostro-vos como tem evoluído o nosso consumo de energia per capita ao longo do tempo. Ao longo do tempo não é bem, porque isto não é uma escala temporal, de facto, porque basta pensar que esta era tecnológica tem umas dezenas de anos, aqui o homem esteve parado na forma primitiva durante largos séculos e, portanto, esta curva é ainda mais ameaçadora do que parece à primeira vista, no sentido em que durante muito tempo não se passa nada e a partir de uma certa altura isto dispara de uma forma absolutamente louca e aparentemente não se sabe muito bem como é que se vai controlar. Bom, toda a gente conhece esta curva, é uma exponencial e é muito fácil perceber este comportamento, mas eu gosto de fazer enfim, mostrar isso de uma outra maneira e para isso, se calhar alguns de vós já conhecem, mas acho que é sempre interessante fazer aqui uma brincadeira que tem que ver com bactérias e que tem que ver com como é que uma população de bactérias evolui no tempo. Nós sabemos como é que elas evoluem por duplicação, e o exercício que eu vos proponho é, imaginem que têm uma garrafa e às 11 da manhã colocam uma bactéria na garrafa. Voltam lá uma hora depois, ao meio-dia, e chegam à conclusão que a garrafa está cheia. E agora, muito rapidamente, respondam à pergunta a que horas é que metade da garrafa está ocupada. E a resposta é às 11h59. É um minuto antes, porque se elas duplicam, não é? E se nós fôssemos uma bactéria, a que horas é que vocês acham que nós íamos ter uma noção de que ia haver um problema de espaço na garrafa? Bom, às 11h55 temos 33% do espaço ocupado. Portanto, qualquer louco que diga que vai haver um problema de espaço é imediatamente linchado, como é óbvio, porque está louco, ponto final. Mas agora, de repente, aconteceu uma coisa. Houve umas bactérias astronautas que saíram para o espaço e encontraram 3 garrafas. Não imaginam? O telejornal das bactérias foi fantástico. Estava tudo resolvido. A colónia teve, de facto, ganhou 2 minutos de vida, não é? Porque se ao meio-dia há uma garrafa ocupada, ao meio-dia e 1 há 2 garrafas e ao meio-dia e 2 as 4 garrafas estão ocupadas. E a pergunta que eu gosto de fazer quando olho para isto é que horas são? E é esse exercício que eu vos deixo a correr. Supondo que ao meio-dia nós estamos a usar toda esta energia solar que usamos anualmente, que recebemos anualmente, o que é, obviamente, irrealista, porque nós nunca o conseguiremos fazer, porque há um fator de eficiência pelo meio, etc. E não se esqueçam que uma parte desta energia é responsável pela temperatura de equilíbrio da Terra, onde nós vivemos, e, portanto, já estamos, de facto, a usar, de alguma maneira. E então agora vamos começar a dividir a área ao meio e vamos ver que horas são neste momento. Portanto, é por isto que eu acho que esta figura é um pouco enganadora.
Nós estamos a falar de duplicações. Atenção, eu ainda há poucos dias vinha para Lisboa de carro, coisa que não se deve fazer. Vinha para Lisboa de carro e vinha a ouvir alguém dizer como era bom trabalhar em Moçambique e investir em Moçambique, porque a taxa de crescimento de Moçambique eram 7% ao ano. Lá está a tal ligação com a economia. Bom, mas crescer a economia 7% ao ano, a menos que a intensidade energética do PIB deixa, significa duplicar o consumo de energia numa década. Uma grandeza que cresce 7% ao ano duplica numa década. E a esperança média de vida são 7 décadas, não é? Portanto, tomem atenção que 11h47 é, de facto, uma hora complicada. E se nós fizermos as contas em termos da população que está neste momento no planeta, usando a mesma lógica, usando quantidades mínimas de energia para sobreviver, sabem a que horas é que nós concluímos que estamos? Às 11h58. Portanto, o uso eficiente da energia é, do meu ponto de vista, um enorme desafio e é algo em que nós temos que nos empenhar fortemente. Isso, aliás, é reconhecido, isto são resultados de 1990, do primeiro cenário que se tentou fazer energeticamente sustentável, e reparem, é muito interessante que nesta altura o que as pessoas diziam basicamente é, bom, a partir de 2020 o consumo de petróleo vai baixando, o consumo de carvão, enfim, mantém-se mais ou menos porque está muito distribuído, o gás vai baixando, as nucleares vamos deixar de construir aqui, portanto elas vão morrendo, e depois vai ser a era das energias renováveis. E reparem quais são as energias renováveis: a biomassa, a hídrica, a solar e a eólica aqui da mesma maneira. Portanto, aqui há alguma inversão na previsão. Mas reparem qual é a maior energia renovável de longe: é a eficiência energética. Sem ela, não é possível chegarmos a cenários sustentáveis, ponto final. E esta é a minha opinião apenas. Vou avançar para aquilo que eu identifiquei como sendo o segundo desafio, a gestão das redes elétricas. Qual é o problema? O problema é que nós não gostamos de chegar a casa, ligar o interruptor e receber esta mensagem no telemóvel. Ou seja, nós queremos ter a energia quando a queremos, ponto final, quando precisamos dela. E depois há um problema na gestão das redes, que é, em cada instante, a oferta tem que ser igual à procura. Não é possível armazenar energia na rede, numa rede tradicional, convencional. A rede é uma estrada onde circula energia. É mais ou menos como tentar gerir o continente numa lógica de que assim que vocês põem o produto na prateleira, ele fica estragado e tem que ser recolhido. Okay? Portanto, é esta a dinâmica da gestão de uma rede elétrica. E isto põe vários problemas. E o primeiro grande problema é a mudança de paradigma em que nós estamos. De facto, nós vimos de um paradigma, de uma arquitetura convencional das redes, tal como foram construídas há muitos anos. Eram redes basicamente unidirecionais, que se caracterizavam por uma coisa muito simples: há centrais, grandes centrais de geração completamente previsíveis e controláveis a montante, há uma autoestrada que depois ramifica e que conduz a energia, e na outra ponta estão consumidores, ponto final, parágrafo. E a única coisa que eu preciso me preocupar quando quero satisfazer um pico, um aumento no consumo, é meter mais carvão na central, abrir mais o gás, etc., e tenho o problema resolvido. Hoje em dia, e com o advento das fontes renováveis, digamos, das fontes de energia renovável, nós vamos avançar claramente, e estamos a avançar claramente para um novo paradigma. Passamos a ter uma rede bidirecional, temos produtores pendurados dos dois lados da rede, desculpem a expressão, temos as grandes centrais que cada vez mais serão de fonte renovável, o que significa que não são nem controláveis nem previsíveis, ou melhor, não são nem 100% controláveis nem 100% previsíveis, e do outro lado temos consumidores que não abdicam de comprar os seus painéis solares, de os colocarem nas casas para injetar energia na rede. E, portanto, temos um paradigma que é completamente diferente. E para vocês verem até que ponto é que é diferente, lembrem-se daquilo que eu disse há pouco: 5% de energia na rede, de renovável na rede, mais ou menos, tudo bem. 10% nem pensem nisso, nunca será possível controlar uma rede assim. Eu convido-os a fazerem este exercício, vão à REN, basta pôr no Google diagrama de carga REN e aparece-vos o acesso a toda esta informação. Isto é a informação do dia 14 de 2 de 2016. Isto diz-nos basicamente como é que neste dia evoluiu o nosso consumo de energia, esta linha a preto, e quais foram as fontes, qual foi a produção que satisfez esse consumo. E o que nós temos aqui a verde são as chamadas PREs, produção em regime especial, e aqui de baixo está a eólica, o solar, a mini hídrica, etc.
Depois a azul claro temos a hídrica de fio d'água, ou seja, a hídrica não controlável também, não inteiramente controlável. Depois a azul mais escuro temos a hídrica da Albufeira. E depois tem ali aquela coisa muito esquisita que é gás. Ok? Ou seja, das 0 horas até às 17, a nossa rede esteve pendurada, entre aspas, em fontes renováveis de energia. Não há uma única componente fóssil ali a funcionar neste dia. E uma coisa vos posso garantir é que ninguém aposta que neste dia, àquela hora, estas PREs vão produzir aquele valor. Porque há uma dose de imprevisibilidade muito grande no meio disto. E também, como vos disse há pouco, ninguém está disposto a chegar a casa, ligar o botão e dizer, olha, não há luz, temos pena. E, portanto, é preciso aprender a lidar com esta situação. Se quiserem agora olhar aqui para dentro do que é que se passa com as PREs, aqui está, digamos, isto mais esmiuçado. E, portanto, tem aqui a hídrica, de fio d'água e da Albufeira. Tem aqui as PREs, aqui não estamos ainda a olhar para dentro delas. Temos ali um bocadinho de solar, temos eólica, sobretudo, etc. E depois cá temos o nosso gás, mais uma vez, reparem, entre as 16 e as 24, as nossas centrais a gás começaram a produzir energia, numa altura em que nós estamos, sobretudo, a exportar energia. Estão a ver? Isto é o nosso saldo importador. Ou seja, nós tivemos, durante todo este dia, a colocar energia no exterior, que é a única fuga que a nossa rede tem. A nossa rede não pode guardar energia, ou melhor, já vai podendo, porque já tem algumas hídricas de bombeamento, mas a única maneira disto equilibrar é vender ou comprar ao estrangeiro. Eu chamo a atenção que vender nem sempre é tão bom como parece. Porque há situações em que, se houver um excesso de energia em toda a Europa, vocês conseguem vender, mas pagam para vender. É assim como o BES, mais ou menos. Estão a ver? Portanto, não é verdade que vender seja sempre bom. Há situações no dia em que é muito bom porque a energia é cara, digamos assim, e tipicamente isso acontece nos picos de consumo, mas há outras alturas em que não é assim. E agora, se quiserem só olhar ali para dentro das tais PREs, isto aqui é cogeração, não vou falar muito nisto. Isto é a hídrica, mini hídrica, eólica e solar fotovoltaico. Agora, o interessante disto é que vocês recuam 3 dias e o panorama é completamente diferente. Agora temos uma central a carvão ligada ao dia todo, ou seja, é preciso lidar com toda esta variabilidade que passámos a ter na nossa rede e à qual não estávamos habituados. E se agora variarem, digamos, a época do ano, ainda é mais diferente. Chegamos aqui a agosto, obviamente a água há pouca, vento há pouco, e agora nós estamos pendurados, digamos, entre aspas, numa linha de base a carvão, etc. E, portanto, é toda esta nova realidade com a qual... Isto é um desafio, de facto. É um desafio, e é um desafio porque... Eu vou saltar isto, que agora não importa muito. Portanto, isto implica mais do que um desafio. Por um lado, é preciso investir fortemente na nossa capacidade de previsão, de produção destas fontes, destas centrais que produzem a partir de fontes renováveis. E isto é clima, é radiação, é vento, é sobretudo vento e radiação, nesta fase. Mas também há aqui um grande desafio pela frente, que é o investimento na capacidade de armazenamento da rede. Porque isso é o que resolve o problema. Eu não tenho nenhum problema em ter um parque eólico que tem uma produção variável, se eu puder, de uma maneira eficiente, armazenar a energia quando não preciso dela e pô-la cá fora na rede quando preciso dela, mesmo que o parque eólico não me esteja a dar. E eu diria que esta é... bom, enfim, estou a ser um bocadinho... Eu, de facto, estou-me a interessar muito por esta área, tenho que confessar, a área do armazenamento, mas eu acho que é o desafio do século XXI, porque acho que com os custos da eletricidade solar e eólica a cair como estão a cair, eu acho que se nós queremos efetivamente avançar no caminho da penetração das renováveis, é este problema que nós temos que resolver e que não está resolvido. E depois temos outro tipo de desafios do lado do consumo. Como é que eu vou gerir um conjunto muito grande de microcentrais que as pessoas vão querer ter nas suas casas, nas suas fábricas, etc. Preciso ou não, quero ou não ter capacidade de armazenamento também junto ao consumo, como consumidor. Se eu quero ser autónomo e se quero ter o meu sistema fotovoltaico, se calhar preciso também de ter um sistema de armazenamento, e se calhar não é o mesmo tipo de sistema de armazenamento. E um outro ponto que é fundamental e muito importante e que vai ligar com todo
toda a panfernália dos smart meterings e da Internet of Things, etc., como é que eu vou gerir, como é que eu vou procurar influenciar o consumidor a ser ele também a fazer um bocadinho da adaptação que é preciso fazer à minha produção. Deixem-me só dizer-vos que a este nível, ao nível do armazenamento, de facto temos uma panóplia de tecnologias que aqui estão ordenadas por densidade de energia, ou seja, o watt-hora armazenado por litro, e no outro eixo temos a capacidade de gerar potência, ou seja, de responder rapidamente. E desde as hídricas com bombagem até às baterias de íon de lítio, nós temos uma panóplia de tecnologias que se estão a tentar afirmar no mercado, que não haverá nunca uma tecnologia que resolve todo o problema. Ninguém, penso eu, pensará em andar com uma hídrica de bombagem num telemóvel, por razões óbvias, não é? E provavelmente as baterias de íon de lítio também não são boas para ter como junto à rede. Portanto, há aqui um campo de investigação em aberto que é extraordinariamente importante e que pode trazer muito valor económico, porque é de facto um assunto muito relevante. E depois temos aquilo que é, digamos, a nossa arquitetura do futuro, com o tal Smart Metering e Internet of Things, etc. Não faltará muito para as centrais de produção conversarem com a nossa máquina de lavar a roupa e dizerem assim, olha, agora estou um bocado aflito, se não te importas, aguenta aí um bocadinho e ligas daqui a 3 horas. Ou mesmo, quando nós assinamos o contrato com companhias, ficarmos disponíveis para, por exemplo, baixar 5% o nível de iluminação nesta sala durante 1 ou 2 horas, se calhar nem damos por isso, e isso pode fazer toda a diferença quando multiplicamos pelo número de utilizadores, etc. Portanto, este é um outro desafio que depois tem que ver com o Big Data, tem que ver com, enfim, toda essa panfernália de coisas. E que acaba sempre da mesma maneira, não é? A tal velha solução do pau e da cenoura. Portanto, se estás disposto a assinar o papel, a dizer que eu posso controlar o teu frigorífico, eu dou-te um desconto de 10% ou de 15%, se não estás, olha, levas um agravamento de 20% em cima e o problema é teu. E, portanto, é preciso, digamos... Há aqui componentes também da área do comportamento e das ciências sociais. E depois temos desafios gerais políticos que são muito relevantes também. O que é que nós queremos para a rede no futuro? O que é que vai ser a rede? A rede, até agora, é de onde nós tiramos energia, mas rapidamente se pode transformar como aquele objeto a que nós recorremos quando, por acaso, não temos a nossa energia. E quando for esse o caso, a pergunta é quem é que paga a manutenção da rede? Sou eu, que sou autónomo? Portanto, há aqui uma série de questões que se levantam e que são também, elas, desafios, não tecnológicos, mas de outro tipo, e obviamente, o Estado tem que se preocupar com isto e as universidades têm, obviamente, sempre que se preocupar com todas estas coisas. E agora, muito rapidamente, para terminar, não sei que tempo é que tenho. 5 minutos. Chega, perfeitamente. Um outro tipo de desafio que a mim me preocupa e que eu acho que é extraordinariamente relevante e que tem que ver com, digamos, o outro lado do mundo, a pobreza energética extrema, e que eu costumo exemplificar desta maneira, ninguém tem grandes dúvidas de que cidade é que eu estou a falar de Lisboa, como é óbvio. Se calhar esta tem alguma dúvida a identificar, não é? De facto é Bafatá, é a segunda cidade da Guiné-Bissau. É o equivalente ao nosso Porto, digamos assim, mas à noite tem mais ou menos este aspecto. E isto vê-se muito bem neste mapa, que muitos de vocês já conhecem seguramente, e que eu diria que não é compatível com o século XXI. E acho que não é compatível por várias razões. Primeiro, por razões, digamos, sociais, mas também porque as pessoas, eu acho que tardam em entender que a África, por exemplo, é um mercado, ponto final. E vou-vos explicar muito rapidamente porquê com alguns números. 40% da população mundial não tem neste momento acesso à eletricidade. Na África subsaariana, menos de 10% estão ligados à rede elétrica. E vocês provavelmente pensam, bom, mas isso está-se a resolver. Não, está-se a agravar porque a taxa de natalidade é superior à taxa de eletrificação. E, portanto, cada vez serão menos enquanto não for feita outra coisa qualquer. Este último número é para mim impressionante. Em 2011 havia qualquer coisa como 540 milhões de telemóveis cujos utilizadores não tinham acesso à rede elétrica e tinham que percorrer qualquer coisa como 10 km a pé para pagar 20 cêntimos para carregar um telemóvel. Este número se calhar não vos diz muito, mas eu vou fazer aqui uma conta rápida e dizer-vos que isto corresponde a pagar $40 por quilowatt-hora.
E se isto não vos disser muito, eu recalculei a minha fatura energética, que é de cerca de 80 euros, isto corresponderia a eu pagar 15 mil euros pela minha fatura mensal de eletricidade. E isto é, no mínimo, pornográfico, digamos assim. E é por isso que eu digo que a África é um mercado formado por pessoas que não só estão no limite daquilo que é aceitável em termos de pobreza energética, como estão a ser explorados de uma maneira absolutamente inacreditável. E quem não entender isto, acho que perde grandes oportunidades de simultaneamente fazer bons negócios e de contribuir para aquilo que é fundamental contribuir, que é o desenvolvimento desta região. E deixem-me terminar só com meia dúzia de slides sobre 2 projetos nesta área em que eu estive envolvido e de que gosto muito. O projeto de Escolas Solares, que decorreu em São Tomé entre 2011 e 2013. Toda a gente sabe de que é que estamos a falar aqui, quando estamos a falar de São Tomé e Príncipe. Basicamente são 2 ilhas, baixa riqueza, baixos níveis de escolaridade. Sabíamos que havia procura de cursos de alfabetização, num horário pós-laboral, não havia era luz pós-dar. Portanto, à noite não há luz, se não há luz não há aulas, ponto final. E então o objetivo foi fazer uma instalação solar nas escolas que permitisse 3 horas por dia de iluminação solar, e foi também, enfim, inicialmente um objetivo um bocado louco de tentar contribuir para o aparecimento de um mercado no setor da energia solar no país. Foi um projeto de 250 mil euros, feito com financiamento das Nações Unidas e do antigo Instituto de Camões, do IPAD, em que nós nos associámos com os engenheiros, com a TESE, com os Engenheiros Sem Fronteiras, e tem uma característica que eu gosto de assinalar porque eu acho que é diferenciadora em relação a tudo o que se faz nesta área. Tipicamente o que se faz nesta área é ter uns problemas de consciência e calmamente na secretária, num país do Norte, fazer um projeto, arranjar umas massas, desculpem a expressão, despejar uns painéis solares para lá, para um sítio qualquer, e depois eles que se amanham. Nós aqui tentámos fazer as coisas de uma maneira diferente. Fizemos um projeto em 2 fases. Numa primeira fase, preocupámos-nos com, obviamente, projetar os sistemas, mas, acima de tudo, em dar formação a pessoas no local para serem capazes de vir a instalar sistemas e a fazer a manutenção dos sistemas. E numa segunda fase, foram os próprios formandos que fizeram as instalações. E isto faz toda a diferença. Alguns resultados, os 2 primeiros são só para nós ficarmos muito contentes, porque isto de facto muda a vida das pessoas, e eu fico contente por isso. Os 3 primeiros resultados é a tal parte diferenciadora, são os tais 36 técnicos locais que ficaram formados, 8 engenheiros com treino em pequenos projetos de sistemas solares, e no fim do projeto tivemos a surpresa máxima, que foi o aparecimento de uma startup na área fotovoltaica, que ainda hoje existe e está a funcionar. Portanto, deste ponto de vista foi muito gratificante. E um outro ponto, contrariamente ao que acontece normalmente nestas coisas, que é ao fim de um ano tudo o que foi deixado no terreno está vandalizado ou não funciona, estão hoje ainda os sistemas todos a funcionar, foram deixadas no terreno equipas que estão a fazer a manutenção e as pessoas continuam a tratar das coisas. Um outro projeto ligeiramente diferente foi feito na Guiné-Bissau, em Bambadinka, que é uma aldeia perto de Bafatá. O financiamento de 2,1 milhões de euros. Pronto, estes são os parceiros. Neste caso temos alguns parceiros locais. Estamos a falar de uma coisa já relativamente grande e era preciso garantir que se deixava no local uma infraestrutura capaz de gerir enfim, o sistema. Estamos a falar da eletrificação de uma população com cerca de 6.500 habitantes, correspondendo aproximadamente a 1.000 agregados familiares. E os objetivos, digamos que o essencial deles foi, e foi de facto o mais complicado, foi definir o modelo de gestão para este sistema. Como é que este sistema se vai manter no terreno, como é que nós garantimos que as pessoas pagam pela eletricidade e que esse dinheiro é mantido e que é usado para fazer a manutenção e para manter os sistemas em funcionamento. Enfim, são as atividades desenvolvidas, não vou perder muito tempo com isto. Qual é a situação? O projeto foi concluído um ano mais tarde. Bom, a Guiné-Bissau tem aquele problema de... Eu acho que nunca houve nenhum Presidente da República que acabasse o mandato vivo, portanto, há alguma instabilidade, digamos assim. Mas foi possível, com um ano de atraso, concluir. E neste momento Bambadinka é conhecida como sendo a cidade dos frigoríficos, na Guiné-Bissau. É absolutamente estonteante a quantidade de eletrodomésticos que estão a funcionar nesta vila neste momento. Quais são as principais lições aprendidas? E concluo. Existem desafios tecnológicos nesta área, as pessoas não estão atentas para isso, mas existem. Os contadores de eletricidade que nós temos não se adequam ao mercado africano. É fundamental encontrar uma maneira de conseguir cortar
os painéis fotovoltaicos, porque senão eu não vou meter numa picada a 300 km para ir cortar a eletricidade a alguém que deixou de pagar. Portanto, há questões aqui que são interessantes. Claramente o investimento mais importante é nas pessoas, não tenho a mais pequena dúvida, e em termos de promoção dos mercados locais. O investimento bom é em produtos que possam ser feitos no local, porque aí deixamos mais-valia. E com isto termino. Muito bem. Eu propunha que, se estivermos de acordo, que deixemos as questões e a discussão para o final, e assim tínhamos agora a intervenção do André Pina. Muito obrigado. Eu gostava de agradecer primeiro de tudo o convite para estar aqui presente e gostava de agradecer o professor pela apresentação que fez, foi muito interessante e muito elucidativa. Concordo com muitos dos seus pontos de vista e vai ver que estamos muito alinhados. Portanto, deu-me assim bastante gozo ouvir essa apresentação. Portanto, eu gostava de começar primeiro por chamar a atenção para a mudança de visão que tem acontecido ultimamente. Portanto, houve uma altura em que nós éramos muito puxados para promover o consumo sustentável de energia, tanto através de um consumo mais racional como através da introdução de fontes renováveis, muito virado para o problema do clima. No entanto, hoje em dia falamos em muitos mais aspectos de toda essa introdução de fontes de energia renovável e vemos principalmente como uma oportunidade de negócio, portanto uma oportunidade para crescer, para desenvolver novos negócios que eventualmente podem até ser exportáveis. Como o professor já falou, existem vários desafios que afetam os sistemas energéticos. Os sistemas energéticos estão em constante mudança. Os desafios atuais que eu optei por elencar prendem-se com a integração das fontes de energias renováveis, já falado pelo professor, a realização de investimentos inteligentes, e já vamos ver o que é que isso é. Está muito ligado com o potencial de utilização de todos os investimentos que estamos a falar, porque mesmo o potencial de exportar, como o professor referiu, nem sempre é bom e, portanto, nós temos que ter em atenção o que estamos a fazer quando fazemos um investimento em mais capacidade eólica ou mais capacidade hídrica, porque pode chegar a uma altura em que esses investimentos acabam por não produzir, e aí o tal que o professor falava dispara. A promoção de eficiência energética, que apesar de ser uma promessa já desde há muitos anos, nós acabamos sempre por nunca atingir onde gostaríamos de estar, e existem várias barreiras para isso, vou falar um bocadinho sobre isso. A descentralização dos sistemas energéticos, portanto, a combinação de produção centralizada com a produção descentralizada, que agora estamos a ver a aparecer muito nos meios urbanos. A gestão ativa da procura e a utilização de Big Data, da quantidade de dados que está a ser monitorizado. Em termos das renováveis, já vimos que o objetivo é transitarmos para um sistema cada vez mais baseado em fontes de energias renováveis. Este é um dos planos da Europa, ou uma das propostas para a Europa para 2050, onde toda a eletricidade seria produzida com base em fontes de energias renováveis. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que vemos, de facto, aqui um misto de diferentes fontes. Portanto, é importante perceber, quando estamos a falar na introdução de energias renováveis, e apesar de muitas vezes, hoje em dia, falarmos de energia hídrica, da eólica e agora com mais frequência da solar, o que nós, na realidade, estamos à procura é de um mix ótimo de fontes. E porquê? Bom, se nós vimos estes gráficos, o que eles nos mostram é, do lado esquerdo, temos a procura de eletricidade. Isto é um exemplo para New England, nos Estados Unidos. E o que nós temos é, neste eixo aqui, temos os meses do ano, no outro eixo horizontal temos as horas do dia e no eixo vertical temos a procura. E o que nós podemos ver é, como é esperado, o consumo apresenta dois grandes picos, um pico no inverno, por volta da hora de jantar, e um pico no verão, ali por volta do meio-dia, entre o meio-dia e as 4 da tarde, é onde há maior consumo. Do lado direito, o que nós temos é a produção de energia eólica na mesma região. O que nós podemos ver é que, de facto, estas curvas até se interceptam bastante bem durante o inverno, mas chegamos ao verão e há uma falta de energia para apoiar esse consumo. E, portanto, aqui eu não pus o slide, mas penso que a ideia é clara. O que nós temos que fazer aqui, lá está, é tentar combinar as diferentes fontes de energias renováveis. Como é esperado que no verão nós acabamos por ter até mais energia solar disponível, podemos suprir um bocadinho este desafio, mas então temos também a olhar para todas as outras fontes de energia que não falámos aqui. A energia eólica offshore, a energia das ondas e até a própria biomassa, que apesar de estar a ser utilizada ligeiramente em Portugal, existem outros países que utilizam de uma escala muito maior esse recurso e que nós também podemos pensar em explorar.
O outro desafio que depois liga com este é precisamente o desafio dos investimentos inteligentes. Portanto, em termos das energias renováveis, já percebemos que se eu investir muito na mesma tecnologia, há de chegar a uma altura onde o meu sistema não consegue absorver. Mas agora temos o sistema ao contrário, que é, se eu investir muito em energias renováveis, o que vai acontecer é que os investimentos que eu tenho feito em centrais térmicas podem estar lá para estar parados. Vamos dar um exemplo. Eu, como não sei ao certo quando é que vou ter energias renováveis, eu preciso ter sempre um sistema de backup. Portanto, eu preciso garantir que o meu sistema está pronto a funcionar. E, portanto, eu acabo por ter capacidade instalada que depois não é utilizada. Em Baltimore, portanto, a Baltimore Gas and Electric, este é um estudo sobre a produção deles em 2006, mostra que 10% da capacidade instalada deles foi utilizada apenas durante 43 horas do ano. Ora, isto é muito dinheiro para estar investido, para estar parado, e é o típico investimento que depois terá que ser apoiado e subsidiado, porque, de certa medida, nós precisamos de alguma parte disto, mas se calhar não precisamos de tudo. E, portanto, o grande desafio que nós temos aqui que entender é como é que nós podemos reduzir a nossa procura para poder, ao mesmo tempo, reduzir a capacidade instalada. Portanto, evitar que tenhamos que fazer todos estes investimentos para estarem parados sem se conseguirem autofinanciar e depois temos que subsidiar. O terceiro desafio que eu elenquei foi a promoção de eficiência energética, que foi um dos desafios, que é um desafio sempre dos mais falados, mas que nós vimos esta projeção da IEA, vemos que até 2035 é esperado que nós utilizemos apenas uma parte, e uma pequena parte, nem chegamos aos 50%, do potencial de eficiência energética que poderá existir nos diferentes setores. E a pergunta é, se nós temos um potencial de eficiência energética, se já percebemos que muitas vezes é mais barato não consumir do que produzir essa energia, então porquê é que nós não conseguimos aproveitar todo esse potencial até 2035? O que se tem muito ouvido falar agora é que existem várias barreiras ao aumento da eficiência energética. Um é claro, a falta de financiamento. Portanto, este é uma das razões mais apontadas para não haver eficiência energética. Mas a verdade é que há muitas outras que até algumas são surpreendentes. A outra é a incerteza relativamente às poupanças esperadas. E é verdade, se vocês pensarem, apesar de nós, em termos de engenharia, conseguimos quantificar quanto é que esperamos poupar pela mudança de um equipamento, ou se mudarmos a forma de produzir um certo produto, a verdade é que existem, ao nós temos estas poupanças, nós vamos realizar outros consumos que muitas vezes não são identificados. Portanto, não estamos à espera. E, portanto, a poupança efetiva que vamos obter muitas vezes não é quantificável e assusta um bocadinho as pessoas. Outra questão é o retorno do investimento ser insuficiente. Esta é uma das razões muito apontadas. Se nós pensarmos, a nível do potencial de eficiência energética total é muito grande. Eu não tenho aqui as contas, mas a quantidade de dinheiro é de facto muito grande. O grande problema aqui é que se nós dividimos esse potencial de eficiência energética, das poupanças, por todos nós, podemos chegar à conclusão que cada um de nós vai poupar pouco. E se cada um de nós vai poupar pouco, quanto é que nós estamos dispostos a mudar o nosso comportamento para obter poupanças que possivelmente acabam por não se justificar? E dou-vos um exemplo. Se nós reduzimos em 10% a nossa fatura, e eu não tinha feito as contas, mas tomando a fatura do professor, acabámos por ter uma poupança de 8 euros por mês. A pergunta é, quanto é que eu tenho que mudar o meu estilo de vida e todas as minhas rotinas para conseguir poupar 8 euros por mês? Portanto, é verdade que nós nos queixamos que o custo da eletricidade está sempre elevado. Isto é uma das críticas mais feitas no país. Mas a verdade é que, quando eu falo de poupanças em 10% e vemos o número que isso dá, acaba por ser um número baixo, que muitas vezes não incentiva as pessoas a mudar os seus comportamentos. Obviamente que há pessoas que gostariam de o fazer e não o conseguem, e portanto aqui temos uma falta de conhecimento e oportunidades. Temos também uma falta de organização e priorização dos investimentos. Se eu perguntar a diferentes decisores políticos onde é que nós devemos apostar na eficiência energética, é difícil haver uma direção comum que eles acham onde deve ser feito os investimentos. Existe a falta de conhecimentos técnicos e, obviamente, este é também dos problemas mais comuns, não a nível da eficiência energética, mas muitas vezes a nível da introdução de energias renováveis em meio urbano. Existe a grande questão da divisão de incentivos e benefícios entre proprietários e arrendatários. Ou seja, se eu arrendo uma casa, aliás, se alguém tem uma casa e está a alugar a casa a outra pessoa, que incentivo é que ela tem para fazer obras que depois não se vão sentir na sua própria tarifa? É verdade que ela pode subir o preço da habitação, mas aí ela está a concorrer no mercado, onde há outros que, se calhar, não fazem essas obras e vão buscar um preço muito semelhante ao que ele vai buscar. E, portanto, há aqui um incentivo
que não é claro. Outro exemplo é se eu sou dono de uma casa, mas não sei quantos anos vou viver naquela casa, e vamos assumir que eu vivo numa casa há 10 anos e depois tento vender outra vez. Se eu tiver, qual é o meu incentivo para fazer as obras de reabilitação, que muitas vezes é um investimento à cabeça bastante elevado, se eu depois, a única minha expectativa é obter o retorno desse investimento quando for vender a casa, e que não é claro que venha a obter. Portanto, há aqui várias questões sobre como envolver a população e a sociedade na eficiência energética que ainda precisam de ser melhor compreendidas e resolvidas. A descentralização dos sistemas energéticos, já vimos que estamos a mudar de paradigma como o professor já disse, a passar de uma rede unidirecional para uma rede bidirecional. Eu acho que não me vou alongar muito por aqui, porque o professor já falou, mas gostava de vos dar um exemplo concreto agora do problema da eletrificação. Portanto, é verdade que estamos a passar para um sistema cada vez mais elétrico, mas é uma eletrificação que tem que ser feita com cuidado. Isto é um estudo que foi feito sobre a introdução de veículos elétricos, onde mostra diferentes cenários ao nível do carregamento dos veículos elétricos. E a verdade é que se nós pensarmos no que é que aconteceria se todos nós tivéssemos um veículo elétrico, chegássemos a casa e o puséssemos a carregar, o que nós podemos ver é que o diagrama de cargas, no resto do dia, ia ficar igual, mas ia chegar ali entre as 6 e as 10, e ia aumentar drasticamente. Isto era assumindo que todos nós iríamos chegar a casa por volta das 6, 7, 8. Ora, este problema simplesmente iria criar o tal outro problema. Temos a capacidade instalada de gás natural ou de carvão só para responder a este pico. E, portanto, o que nós temos que perceber é como é que nós podemos distribuir estas cargas ao longo do dia de forma a que seja mais benéfico para o consumidor e também para a rede. E aqui há duas questões que são muito importantes. A tecnologia, e essa é uma que está a ser desenvolvida e está a ser muito estudada, mas é também o comportamento. Portanto, o comportamento tem várias razões. Uma é, eu se calhar não preciso da tecnologia para fazer esta mudança. Portanto, esta mudança é uma mudança que todos nós podemos aprender e, por nossa própria iniciativa, fazer a mudança sobre a que horas é que carregamos o nosso veículo elétrico. E quando eu digo aprender, não estou a dizer que devemos excluir os benefícios económicos que daí podem vir. Não é? Como nós temos hoje em dia a tarifa biorária e há várias pessoas que já usam as máquinas fora das horas de pico, é uma coisa que pode acontecer facilmente para os veículos elétricos. Mas vamos assumir que é preciso a tecnologia. E então, se é preciso a tecnologia, eu tenho outra questão. Eu tenho que ensinar as pessoas a receber e a utilizar essa tecnologia. E muitas vezes é um desafio que é muito mais complicado do que aquilo que nos parece. Finalmente, e como último desafio, gostava de falar sobre a utilização de Big Data. Hoje em dia, tudo o que nós vamos falar é que estamos cada vez mais conectados, todos os nossos equipamentos vão estar mais conectados e vamos saber tudo sobre o que se está a passar. Mas a grande pergunta é, eu até posso saber o que é que se está a passar, mas posso utilizar isso, ou como é que eu sei utilizar isso para melhorar o meu comportamento? E não é claro. Eu já vi várias experiências, e até estou envolvido em algumas coisas dessas, de monitorização de consumos de casas. E eu posso facilmente, por acaso até podia ir aqui à internet e mostrar como é que é a minha casa, como é que eu consumi eletricidade na minha casa nas últimas horas, como é que está a consumir agora, o último mês, os últimos dias, tudo. A minha pergunta é, com essa informação o que é que eu faço? E se eu, que trabalho na área, tenho dificuldade em saber o que é que vou fazer, e mesmo até saber o que é que aconteceu para justificar aquele gráfico que eu estou a ver, como é que podemos esperar pessoas que não são especialistas que possam entender e atuar sobre aquilo que estão a ver? Não estou a dizer que o mundo, que esse campo está completamente por explorar. Não, há várias aplicações e há vários usos que já foram identificados e que estão hoje em dia já a ser desenvolvidos. E não se resumem só à energia. É preciso terem atenção que muitas das coisas que nós estamos a monitorizar como energia podem ser utilizadas depois para promover serviços em diferentes áreas. Por exemplo, há uma lei de investigação sobre a utilização de dados de consumo de energia para assisted living, portanto, para apoiar a vivência de idosos nas suas habitações. Mas pronto, estes são os desafios. E, portanto, o que eu agora gostaria de falar um bocadinho é sobre o papel das universidades. Portanto, já sabemos que a universidade tem o papel de educar, formar, fazer investigação. Portanto, eu não vou falar desses, mas vou falar de 3 aspectos muito importantes que eu acho que a universidade tem que ser capaz de resolver. Eu acho que a universidade deve ser um laboratório vivo. Nós estamos a falar de um sistema onde as pessoas têm
à partida, uma mentalidade mais aberta, estão dispostas a testar, a inovar, a errar, e, portanto, a própria universidade, que inclui não só as instalações, mas as suas pessoas, deviam estar disponíveis a ser um laboratório vivo, para testar novas ideias. Outra, eu acho que a universidade devia ser capaz de apoiar a sociedade, e quando eu falo em sociedade estou a falar principalmente do desenho de políticas a nível governamental ou de agências públicas, mas também a universidade devia ser capaz de apoiar o cidadão. Nós estamos aqui para servir também o interesse público, temos o conhecimento e, portanto, também temos um bocadinho a responsabilidade de conseguir transformar o conhecimento que nós estamos a gerar em algo que possa ser percebido e utilizado pelo cidadão. E, finalmente, eu acho que a universidade também tem que ter um bocadinho o seu lado excêntrico e tem que criar as suas ideias disruptivas. Portanto, a universidade tem que ser capaz de, da investigação que faz, lançá-las para fora, lançá-las para o mundo, lançá-las para o mercado. Como já vimos, o potencial existe, e eu acho que existe um potencial tanto a nível técnico, com as pessoas que existem na universidade, mas também existe um mercado potencial. Portanto, a universidade tem que descobrir a maneira de lançar essas ideias para fora. Então, vou só dar alguns exemplos destas três vertentes. Em termos de laboratório vivo, se vocês pensarem bem, a universidade são representativas de várias atividades económicas. Na realidade, elas até são microcidades, não é? Nós temos as cantinas e refeitórios, que podem facilmente replicar o sistema de restauração. Nós temos laboratórios, engenharia mecânica, laboratórios de química, que podem replicar, até certa forma, a indústria. Temos grandes auditórios que representam espaços públicos, que podem ir desde centros comerciais a museus ou o que seja. Temos residências, que representam um bocadinho as habitações. E temos os serviços, todos os serviços da universidade, que representam toda a característica do comércio de serviços. E, portanto, não há aqui uma desculpa para nós não tentarmos atacar um bocadinho todos estes setores económicos através das próprias instalações da universidade. Temos é que descobrir como é que podemos fazer, obviamente, sem impedir que a universidade tenha o seu normal funcionamento. Um exemplo que eu gostava de dar aqui é um projeto que foi desenvolvido no Tagus Park, nas instalações do Instituto Superior Técnico, um projeto europeu, cujo objetivo era estudar o potencial de minimização de consumo de energia e maximizar o conforto dos utilizadores através de sistemas inteligentes de energia. O que foi feito aqui foram utilizados diferentes espaços nas instalações do Tagus Park, que variavam desde a biblioteca a auditórios até gabinetes de investigadores, e a ideia foi testar diferentes soluções em diferentes espaços. Eu tenho aqui uma pequena listagem do que foi testado. Por exemplo, na biblioteca foi testado o controle automático da iluminação. Nós tínhamos nos anfiteatros, tínhamos um sistema muito interessante de teste que era pôr o sistema de ar-condicionado através de uma participação colaborativa, uma coisa que poderia acontecer aqui nesta sala, onde de certeza que alguns de nós até podem estar com um bocadinho de calor, eu confesso um bocadinho de calor, mas há outras pessoas que até podem estar com frio, e poderíamos ter um sistema colaborativo para perceber se temos que aumentar ou reduzir a temperatura. É um bocadinho, pensem um bocadinho o ir ao cinema no verão, não sei se isto vos acontece, mas eu nunca passei tanto frio num cinema como no verão, que é um bocadinho o contrassenso. E, portanto, nós podemos pensar se pode haver estas soluções colaborativas em grandes espaços onde há um grande fluxo de pessoas. Pronto, eu não vou elencar todas estas opções, mas existem várias coisas que foram testadas. O que eu gostava de vos dizer é, neste momento, e com tudo o que aconteceu no Tagus Park, nós acabamos por ter vários sensores e equipamentos instalados, com muitas coisas a ser medidas e onde podemos testar várias ideias. E estas ideias, que para mim é um grande problema, foram testadas no âmbito do projeto europeu. Eu, por acaso, não fiz parte, mas fiz hoje a pergunta. Fiz ontem a pergunta à pessoa que fez parte. E agora o projeto acabou, os equipamentos estão montados, e agora o que é que acontece? Bem, as coisas continuam a correr normalmente, faço uma pequena investigaçãozinha e vamos tentar capitalizar aquilo para um próximo projeto. Mas a verdade é que toda esta infraestrutura deve ser reutilizada o mais possível por toda a gente da universidade, não é? Todos os alunos de mestrado, os alunos de doutoramento. E, por que não, pessoas de fora da universidade que queiram testar protótipos. Se temos aqui os dados, estão prontos a ser utilizados, porque é que eles não podem ter acesso e não podem também entrar? Só para dar outro exemplo, a nível da climatização, foi testado um modelo de ajuste automático de climatização em que se tentava combinar previsões climatéricas constantes, eu confesso que não me lembro se era hora a hora ou se era de 3 em 3 horas,
para depois perceber como é que estava a temperatura dentro da sala e automaticamente ir gerindo o consumo do aquecimento e arrefecimento da sala. Isto só é possível porque, de facto, temos umas instalações fantásticas onde temos tudo instrumentalizado e todo o consumo pode ser ajustado, não só tendo em conta sinais da rede elétrica, mas também tendo em conta sinais de uma microcentral de produção renovável, que inclui um conjunto de baterias, um conjunto de painéis solares, baterias e uma microeólica. Portanto, conseguimos testar os dois cenários, o que é que acontece se for da rede, o que é que acontece se for renovável. E depois, obviamente, os objetivos deles, isto é só um dos resultados, tem a ver com como é que nós podemos reduzir o conforto, e o que eles chegaram à conclusão é que com a otimização do sistema poderiam reduzir a percentagem de desconforto dentro do sistema. São reduções marginais. E se virmos, nós estamos a passar de 4% a 5% para cerca de 1% a 2%. Mas se fizermos, mas o importante é perceber que este conceito pode ser depois replicável em zonas com maior impacto. Mas o desafio que eu gostava de deixar aqui é da minha opinião, e aqui vamos dizer que é da minha opinião, eu acho que precisamos de uma plataforma comum para a inovação. Eu ultimamente tenho dado a pensar nisto e, se nós formos ver, a FECUL tem um sistema de painéis solares impressionante. O Instituto Superior Técnico tem várias soluções já instaladas de metering e submetering. Neste momento é possível saber tudo o que se passa no Tagus Park e na Alameda, que horas é que aconteceu, porque é que aconteceu, não só de eletricidade, mas também temos gás e entalpia. E, ao mesmo tempo, enquanto nós estamos a instalar todos estes equipamentos, eu nem falo aqui das estações meteorológicas, porque nem sei quantas estações meteorológicas é que os diferentes grupos de investigação da Universidade de Lisboa e do país têm instaladas, mas eu diria que o número é bastante elevado. E não me parece, pelo menos eu não sinto, que haja uma grande troca de dados. E, ao mesmo tempo, enquanto andamos todos a reclamar que o Governo, as câmaras municipais devem ter uma política de dados abertos, a minha pergunta é porque é que a Universidade também não faz um esforço para ter a sua própria política de dados abertos, disponível a toda a gente, para promover até o próprio Sistema Científico Nacional. Em termos da sociedade, vou falar de um projeto que, para mim, sim, é um exemplo de colaboração entre o Sistema Científico Nacional, que é o projeto Sushiti. Portanto, o projeto Sushiti, por acaso tirei o slide da capa, porque achei que não ficava aqui muito bem, mas eu vou dizer, o projeto Sushiti é um projeto que é financiado no âmbito do programa IT Portugal e que inclui várias universidades e faculdades no país, e o MIT. Inclui também a Câmara Municipal de Lisboa, que para mim é um parceiro muito interessante, e inclui indústrias como a EDP, a Nova Base, a empresas públicas como a ADN. Portanto, temos aqui o potencial de fazer coisas engraçadas. A grande premissa do projeto Sushiti é tentar perceber as cidades. Portanto, nós sabemos que as cidades são sistemas complexos e, no entanto, muitas vezes, quando olhamos para cidades, o que nós vemos é um mapa. É o que nós vemos. E hoje em dia já começa a haver várias aplicações sobre como ir de um lado ao outro. Eu sei que posso procurar onde é que estão os restaurantes e onde é que estão os cafés, isso eu consigo perceber. Mas a verdade é que as cidades incluem muitas outras dimensões que nós acabamos por saber que elas existem, mas acabamos por não saber onde é que elas estão ou como é que as quantificamos. Quando eu falo de diferentes dimensões e necessidades, posso falar de energia, mobilidade, água, materiais, desenvolvimento económico, não é? Por que não? A grande dificuldade é que todas estas coisas servem não apenas uma entidade, mas várias. Estas entidades podem ser os cidadãos, o município, as agências, as empresas. E, portanto, se eu quiser perceber que investimentos ou políticas é que eu tenho que desenhar, qual é que é a melhor decisão, como é que elas vão afetar todos estes stakeholders, portanto, todas estas entidades, eu preciso de ter modelos capazes de fazer essa análise e, preferencialmente, modelos que sejam apoiados por modelos científicos, portanto, pela investigação que é feita nas universidades. Vou-vos dar um exemplo muito, muito concreto. Um dos potenciais de eficiência energética que tem sido muito falado é a reabilitação urbana. A reabilitação urbana foi identificado como um grande potencial de eficiência energética, uma ótima área para desenvolvimento económico, porque sabemos o que é que há de fazer, a tecnologia existe, portanto, existe um potencial económico bastante grande. E, no entanto, há duas grandes questões que ainda não são muito bem resolvidas. Uma é, bem, se eu sou um decisor político e quero apoiar a reabilitação urbana, que medida é que eu devo apoiar? Portanto, todos nós sabemos que posso mudar as janelas, posso mudar o isolamento dos telhados, das paredes, do chão, etc. Mas a pergunta é, se eu quiser pôr uma certa quantidade de dinheiro para financiar essas obras, o
que é que eu devo apoiar? Devo apoiar tudo? Devo apoiar apenas algumas medidas? Se eu apoiar uma medida e não apoiar outra, quem é que vai ser afetado por isso? Vou resolver os problemas da sociedade? Por exemplo, uma das coisas que não se tem falado muito é o problema da pobreza energética. Mas se nós pensarmos, cada vez que eu dou um incentivo económico para comprar um equipamento muito, muito eficiente, provavelmente eu não estou a resolver o problema das pessoas que têm os equipamentos muito, muito velhos. Porque essas, com o financiamento que está disponível, até continua a ser difícil para elas comprar. O mesmo se passa na eficiência energética, na reabilitação. Ou seja, se eu dizer um incentivo para mudar as janelas, há duas pessoas que vão poupar muito. Uma pessoa que tem uma casa muito grande, e tem as janelas mais ou menos, e vai mudar para janelas muito boas, mas vai poupar porque a casa é muito grande. Ou a pessoa que tem uma casa pequena, mas janelas muito, muito más. E essa, se calhar, nem sequer vai poupar, porque essa, se calhar, o que vai acontecer é que vai ter melhor conforto térmico. Mas vamos assumir que isso é um ganho, e é um ganho que é muito relevante. E, portanto, a pergunta é, se eu financiar as janelas, mas não perceber quem é que vai poupar, eu posso correr o risco de estar a apoiar as pessoas que até podiam fazer as obras sem necessitarem do apoio. A outra questão é, nós somos cidadãos. Como é que eu sei qual a medida mais indicada para a minha casa? Eu não sou especialista, eu não sou engenheiro civil e, portanto, eu não sei fazer modulação energética de edifícios e, portanto, eu não sei qual é o impacto que diferentes medidas vão ter. E, portanto, o que acaba por acontecer muitas vezes é a pessoa tem que confiar num empreiteiro que lhe vai dizer, olha, faça estas obras que vai poupar tanto. E, portanto, eu acho que existe aqui uma falha de mercado que até não é muito difícil de tentar resolver. Portanto, um dos objetivos do projeto que nós estamos a tentar fazer é, hoje em dia nós sabemos os edifícios. Nós sabemos onde eles estão, sabemos as suas características geométricas. O que nós não sabemos com grande detalhe, precisamente, é quais são as características de cada edifício. Mas, por outro lado, sabemos que os edifícios não variam muito se foram construídos na mesma época de construção. E, portanto, o que nós andamos a fazer é, tendo em conta as bases estatísticas que existem, e são muitas, estamos a construir um modelo 3D da cidade, ou de uma parte da cidade, onde neste momento podemos perceber para cada edifício quais são as principais características do edifício. Em termos geométricos e em termos de características de construção. Ora, se nós conseguimos ter um modelo assim, é um pequeno passo para começarmos a desenvolver análises onde podemos testar o impacto de diferentes medidas. Ou seja, se eu mudar as janelas, onde é que eu vou poupar? Quem vai poupar? Se eu puser mais isolamento nas paredes, onde é que vai ser? Se eu quiser pôr painéis solares, onde é que são os melhores sítios para meter esses painéis solares? Isto é um exemplo que eu estou a dar neste projeto, mas o que nós queremos, o objetivo final é passar para uma ferramenta um bocadinho mais abrangente. Portanto, nesta ferramenta o que nós temos aqui temos ali a cidade, a área da cidade que nós estamos a trabalhar, que é o Parque das Nações e os Olivais, em 3D. Temos a caracterização de uma situação atual, portanto, vamos assumir que eu sei quanto é que eu estou a gastar de energia, de água, etc., na área que estou a analisar. E depois, do lado direito, tem ali um painel de controle. Neste painel de controle, o que nós estamos a desenvolver é diferentes medidas que podem ser implementadas no bairro, que ao mexermos ali a barra, portanto, nós temos ali uma barra de implementação, eu peço desculpa que a imagem não é muito clara, mas lá temos ali barras de implementação, e o que eu quero perceber é, se eu puser 50%, se eu usar 50% do meu potencial fotovoltaico da região, onde é que são os sítios com melhor potencial para eu investir e quanto é que isso vai representar ao nível de poupança. Mas depois eu tenho que ter em atenção que se eu usar 50% do meu potencial de painéis fotovoltaicos nos telhados, provavelmente vou reduzir o meu potencial de produção de alimentos nos telhados, com estufas nos telhados. E, portanto, nós queremos tentar desenvolver um bocadinho essa ferramenta de perceber quais são os trade-offs, portanto, se eu faço uma medida, quanto é que eu vou perder em termos de potencial de utilizar a outra, para apoiar o decisor político nas decisões que quer tomar e nas políticas que quer promover. Finalmente, eu gostava de falar um bocadinho sobre a Universidade na Gênese de negócios disruptivos e gostava de dar 2 exemplos. Um é de uma aluna que fez o doutoramento em Sistemas Sustentáveis de Energia do MIT Portugal na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que é a Diana Neves. Portanto, a tese de doutoramento dela tinha a ver com um problema muito claro. Não sei se sabem, mas a Ilha do Corvo é a ilha mais isolada de Portugal e tinha problemas graves de transporte de combustíveis. E acontecia muitas vezes, ou algumas vezes durante o ano, acontecia que eles não podiam levar para lá o gás butano e, portanto, as pessoas tinham que racionalizar o uso de gás para as atividades normais de cozinhar, tomar banho, coisas muito simples. E, portanto, a Câmara Municipal do Corvo decidiu, a certa altura, cofinanciar a introdução de solar térmico e bombas de calor na ilha. O problema disto é que acabamos por criar aquele problema que falámos com os veículos elétricos,
que é, se não tivermos uma gestão inteligente das cargas, vamos acabar por ter problemas de gestão de rede. E, portanto, a tese de doutoramento da Diana acabou por ser muito perceber quais são os potenciais problemas que vão existir com a implementação à escala completa destes sistemas e como é que a distribuição ou a utilização de controladores inteligentes de aquecimento podem reduzir esses problemas. Com isto, ela andou a testar diferentes modelos de otimização, andou a desenvolver novo conhecimento sobre essa área, tem várias publicações sobre essa área, mas para mim o mais importante é que ela agora acabou o seu doutoramento, está a explorar a possibilidade de transformar isso numa startup, tendo até, inclusivamente, participado no Prémio EDP Inovação, onde ficou em segundo lugar, e ela gosta muito de dizer isto, sem ainda ter o produto desenvolvido. Portanto, ela estava a concorrer com pessoas que já apresentam um produto desenvolvido, ela estava a concorrer com uma ideia, mas a EDP teve uma ótima receptividade para esta solução e, portanto, eu acho que este é um exemplo que se deve louvar de uma aluna que conseguiu fazer o seu doutoramento e está neste momento a olhar para como é que pode implementar todo o conhecimento que ela ganhou ao longo destes últimos 4 anos. Finalmente, o último exemplo que vou dar é um exemplo que não é português, mas que curiosamente, vai muito em contra com o que o professor andou a falar. É um exemplo do MIT. Portanto, o MIT tem todos os anos vários concursos de ideias. Eu venho aqui falar-vos sobre a Egg Energy, que foi uma das vencedoras do MIT Ideas Global Challenge em 2009. Portanto, o objetivo da Egg era apoiar a eletrificação de habitações em África, tendo-se focado no mercado da Tanzânia, onde cerca de 80% das pessoas vivem a menos de 5 km da rede elétrica. Como devem imaginar, não é muito, mas a rede elétrica não chega até lá e 90% deles não têm acesso à eletricidade. E então, o sistema que a Egg Energy andou a desenvolver e que acabou por operacionalizar e está neste momento no terreno, não só na Tanzânia, mas noutros países, foi um sistema de uso de baterias. Portanto, o sistema consiste em ir à casa das pessoas e fazer uma pequena instalação elétrica para dar essencialmente iluminação, onde a pessoa o que tem que fazer é utilizar um conjunto de baterias para iluminar a sua casa. Quando o conjunto de baterias acaba, portanto, quando acaba a eletricidade, a pessoa pega na bateria vazia, vai a um ponto de recolha de baterias e troca a sua bateria vazia por uma bateria nova. Como vocês devem imaginar, isto resolve um bocadinho o problema do que acontece se eles não pagarem. Bem, eles aqui como é um sistema pré-pago de eletricidade, eles primeiro pagam pela eletricidade que vão ter e depois usam a bateria. Por seu turno, as baterias vazias que são recolhidas nesses sistemas de recolha são transportados para uma central de carregamento, que muitas vezes é alimentada por energias renováveis, onde elas são cheias e depois são levadas de volta. Este é um sistema que teve uma boa aceitação na Tanzânia. Eu confesso que não sei agora em que país é que eles estão, mas acho que é um exemplo claro de como é que nós podemos idealizar novos sistemas disruptivos, completamente diferentes do que estamos habituados nos sistemas energéticos, para apoiar não só o desenvolvimento económico, mas também o desenvolvimento social. E pronto, muito obrigado. Muito bem. Tivemos assim 2 apresentações entre as quais não notei aqui divergências, não há divergências de opinião nem de paradigma. O professor Jorge Maia Alves começou por situar 2 grandes desafios: o uso eficiente da energia e a gestão das redes elétricas. No caso da gestão das redes elétricas, desafios: melhorar a nossa capacidade de previsão, melhorar, quase criar a capacidade de armazenamento da rede, gerir microcentrais, como gerir, um grande desafio, como gerir a procura e os desafios de natureza mais ampla, os desafios gerais de natureza política. E depois referiu-se à questão da África como em várias vertentes, mas eu permitiria salientar aqui um aspecto que é: será a África um mercado que vale a pena, com tudo isto que possa implicar esta expressão vale a pena? A expressão é minha, não foi do professor Jorge Maia Alves. Depois o professor André Pina. Os desafios que foram referidos são desafios muito semelhantes. A integração das fontes de energia renováveis, realizar investimentos inteligentes,
a eficiência energética e a utilização do Big Data. Focou-se mais digamos, no papel da universidade, dando-nos aqui 3 áreas onde esse papel pode ser preponderante, e essas áreas são as áreas, ao fim e ao cabo, tradicionais, ou que devem ser áreas tradicionais, na atuação de uma universidade que seja digna desse nome. Ser um laboratório vivo, no fundo, trabalharmos com o que temos e utilizarmos as experiências dentro da própria universidade para ver se elas podem resultar também em benefício da universidade ou não, antes de serem transpostas para o exterior. Apoiar a sociedade, e aqui chamou a atenção de algo que me parece extremamente irrelevante, esta política de dados abertos, e nós, um pequeno país que somos, com as dificuldades que temos, permitam-me dizer isto, temos demasiadas capelas e demasiadas fronteiras muito fechadas entre também as nossas universidades. Citou outros exemplos de projetos, o projeto do SUSCITY Lisbon, e a criação de ideias disruptivas, fundamentalmente, chamando a atenção de que é importante termos projetos que não sejam apenas papers fantásticos, mas que possam ajudar a resolver problemas concretos da sociedade. De uma forma muito breve, foram estes, digamos, os tópicos que estes nossos 2 ilustres oradores tiveram aqui a apresentar-nos. Eu passava agora a palavra para esse lado, para ouvir alguns comentários, questões, podermos beneficiar da opinião destes nossos 2 especialistas. Miguel Lourenço, engenheiro. Hoje, no Dia da República, saiu justamente o controle das instalações elétricas por uma associação de engenheiros eletrotécnicos, criada pelo Governo. Eu não sei, eu tenho claro. Antes, na vertente da mobilidade elétrica, estávamos mesmo a chegar à normalização, que é o que permite a industrialização destes processos, não é? Eu vejo ainda com muito apreensão a questão, por exemplo, do caso pessoal que eu conheço, não é? E compreendo, ou tenho por obrigação, que é, se a iluminação é LED e um LED de 25 watts consome 3 watts, os últimos modelos, então eu tenho um disjuntor para este tipo de cargas de 15 amperes. Depois, o próprio disjuntor principal também é de 15 amperes, quer dizer, há ali logo uma lógica. Depois também eu tenho uma secção de cabos que também não faz nenhum sentido, tanto mais que cobre é escasso e essas coisas. Portanto, eu penso que à semelhança da informática e dos processos de industrialização, devia-se caminhar para a normalização faseada ou protótipo ou assim, para colher resultados. E por outra questão também que aqui não vi é justamente o hidrogênio, que é realmente um fantasma. Eu quando falo de hidrogênio as pessoas olham assim desconfiadamente se eu estou a fazer alguma bomba, não sei o quê, mas não é o caso. Mas sei que na Escandinávia há cerca de 1000 táxis que funcionam a hidrogênio. Pronto, era só esta. Não quero. E parabéns aos 2 oradores e ao Sr. Presidente da Mesa pela iniciativa. Muito obrigado. E eu também aqui. Não sei quem quer comentar, a normalização e o hidrogênio. Bom, a normalização é de facto uma garantia de qualidade em geral na sociedade. No caso da tecnologia LED, nós estamos a fazer alguns disparates e esses disparates são muito engraçados porque basicamente o que as pessoas têm feito é substituir a iluminação convencional por iluminação LED e depois queixam-se que a luz a mais. Ou seja, como o LED é muito mais eficiente,
começa-se a ouvir e tal, há muita poluição luminosa nas cidades, aumentou a poluição, o que quer dizer que nós estamos a gastar estupidamente energia porque não fomos capazes de fazer os projetos do ponto de vista luminotécnico como deve ser. Portanto, a normalização é também um garante de que essas coisas são feitas como deve ser. As coisas, quando as tecnologias mudam, levam algum tempo a aparecer, etc. Em relação ao hidrogénio, o hidrogénio é como outra coisa qualquer, tem que provar economicamente que é viável. Enquanto não o conseguir fazer, pode ser muito engraçado, pode ser muito interessante, mas não vai escalar, ponto final. O que escala é o que é economicamente viável e essa é a lei, ponto final, parágrafo, a não ser que haja outro género de... Quer dizer, é sempre a via económica. Estava agora de repente a pensar, no dia em que o agricultor tiver que pagar uma taxa pela poluição que cria no aquífero usando pesticidas e fertilizantes, se calhar, quando fizer as contas, chega à conclusão que é melhor fazer agricultura biológica. Até lá... É o pau e a cenoura. Exatamente, é o pau e a cenoura. Sim, eu não tenho muito a acrescentar ao que o professor disse. No caso do hidrogênio, o hidrogênio tem algumas vantagens, que é um combustível muito versátil. Portanto, pode ter várias aplicações. O problema é que muitas dessas aplicações depois podem ser muito limitadas pela parte económica. E é verdade que há sítios onde poderá ser economicamente viável, eu não tenho certeza porque não vi as contas, na grande maioria dos sítios será muito difícil. Economicamente é muito difícil, porque o processo de produção... Uma alternativa ao diagrama de carga. As pessoas chegavam a casa e forneciam energia. É um sistema de armazenamento como outro qualquer, tem que competir com os outros sistemas de armazenamento. Ponto final. É tão simples como isso. Quando se demonstrar que ele é economicamente mais favorável em relação a uma hídrica de bombagem, às baterias convencionais, etc., naturalmente ele florescerá. Até lá tem os seus problemas, digamos. Porque o grande problema do hidrogênio é como é que nós o formamos. Portanto, a produção de hidrogênio por eletrólise não é energeticamente tão eficiente como isso. E, portanto, esse é o grande problema. Mas, de qualquer dos modos, eu só fazia uma pequena questão. Esse projeto da Escandinávia permitiu que o maior número de carros vendidos é elétrico. Porque há uma estratégia de baixar os impostos e a poluição, etc. Obrigado. Mas muitos é de hidrogênio. Alguns são. Até há motos da Yamaha a hidrogênio agora. Desculpa ser... Muito bem. Outras pessoas que queiram comentar, intervir? António Calera, Portugal Lisboa, eu conheço muito bem essas pessoas. Estão em cima, falo com isto. Eu só gostava de fazer aqui alguns comentários ou alguns desafios no meio disto tudo. Um deles diz precisamente em relação à incorporação de inteligência. É que, infelizmente, nós continuamos a dizer muitas asneiras, muitos disparates em relação à energia, em relação à tomada de decisão inteligente em relação aos sistemas de energia. Por exemplo, o André tocou num ponto absolutamente essencial em relação às pessoas que têm pobreza energética e que têm pobreza mesmo, ou seja, não têm euros. Quando se afirma a eficiência energética que é a solução, é um disparate completo. A eficiência energética só pode aumentar ligeiramente o conforto, porque as pessoas não têm simplesmente o dinheiro para pagar nem os sistemas que darão a tal eficiência e, para já, não poupam nada na energia elétrica, porque, de qualquer modo, estavam a gastar muito pouco. Em paralelo com isso, as contas que nós andamos sempre a fazer com os nossos célebres regulamentos dos edifícios. Isso é um disparate completo. Aliás, há uma colega nossa da faculdade, que é a Marta, que deve conhecer bem, que está a fazer, tem na net neste momento, já agora, se alguém viu isso, por favor, responda, está a pedir às pessoas para responderem diretamente, agarrando nas suas faturas de eletricidade e de gás, a responder a um questionário. Porque o problema é, quando se diz que a eficiência energética de uma habitação vai poupar imenso dinheiro, estão sempre a admitir que as pessoas têm a casa a 22 graus, todas as divisões no inverno com aquecimentos elétricos. Ora, isso obviamente nunca aconteceu, ou seja, as conclusões a que ela está a chegar, olhando para as contas efetivas das pessoas, é que de facto as poupanças são pequeninas, porque as pessoas vivem desconfortavelmente, ponto final. Não, ou seja, não vai haver poupanças enormes, vai haver aumento de conforto e não da redução do consumo.
Já agora, falando em aumentos de consumo, agora quero ralhar com o Jorge, porque o Jorge sabe que eu não estou de acordo com ele com a explosão bacteriana, e eu contraporia, já agora, enfim, entrando em polémica com ele, que, como saberá, nos países da OCDE, nós estabilizámos o consumo de energia, não estamos a aumentar. E, portanto, é para aí que caminhamos, não é para uma explosão contínua da energia. Ou seja, assim como quando nos começámos a tornar ricos, começámos a consumir brutalidades de aço, ou seja, o ferro subiu exponencialmente durante os anos, a certa altura isso saturou. Ou seja, quer dizer, qualquer um de nós não consegue consumir mais, talvez o Cristiano Ronaldo consiga consumir muitos automóveis, e não serão todos de aço. Mas, ou seja, o consumo a certa altura estabiliza quando nós temos algumas das necessidades básicas e começamos a ter outras preocupações e ter outro tipo de consumos. De modo que eu acho que estamos... eu não tenho essa visão catastrófica do que vai acontecer em relação à explosão do consumo. Ou seja, se a explosão do consumo vai existir, está a acontecer nos países em desenvolvimento. Porque são os que estão a aumentar a população, é ao quadrado. A população aumenta e aumenta a fome de energia. Ou seja, querem mais energia. E, portanto, por aí vamos, sim senhor, aumentar bastante. Mas quando fazemos as contas, o aumento até ao fim do século será qualquer coisa, se estabilizar, se começar a estabilizar em valores razoáveis, nós vamos estabilizar em qualquer coisa como 3 vezes o consumo atual, 4 vezes o consumo atual, não 1000 vezes ou qualquer coisa do género. Bom, é a minha expectativa. Finalmente, gostava de levantar outra questão que tem a ver... Bom, gostava de dizer ao André que gostei muito de o ouvir falar dos dados que já tem, porque eu vou já cravá-los. Ou seja, estou a precisar de alguns dados e se calhar é assim que vou recorrer para isso. Claro. Nós temos dados de consumo de habitações e coisas dessas, mas preciso de outro tipo de dados e vamos fazer isso. E já agora, entre nós vamos falando, claro, porque até estamos no mesmo programa MIT Portugal e tudo isso, mas há muitas coisas aqui em que temos algum desconhecimento de coisas que estão a avançar. E, portanto, você falou sobre aquilo eu não vou repetir o que disse em relação ao Otago Spark, em relação ao que está a acontecer aqui, mas obviamente estão a acontecer coisas com algum desconhecimento lado a lado. Bom, mas o outro ponto que eu acho que é essencial e que eu gostava de tocar é um muito mais global e é o balanço tem muito a ver com economia, tem muito a ver com coisas que o Jorge disse. Bom, o primeiro ponto que eu gostava de dizer é a energia elétrica tem uma enorme vantagem em que as pessoas normalmente não pensam e não tocam. É que a energia elétrica é um vetor de eletricidade que pode ser produzido pela via hídrica, eólica, solar, carvão, nuclear, isso tudo. E a prazo, não imediatamente, mas a prazo desse cesto, há um processo de minimização da energia. Ou seja, entra no mercado a que é mais barato. E assim sucessivamente. De modo que o preço da energia elétrica devia andar sempre próximo, sempre atrasado um bocadinho, mas sempre próximo de um ponto mínimo de custo. E, portanto, isso é uma das coisas que a torna, em que eu vejo muito favoravelmente a eletrificação da nossa civilização como inevitável e boa em muitos sentidos. Bom, mas dito isto, vamos agora tocar em 2 ou 3 pontos que eu acho que são extremamente interessantes para a discussão. São storage, armazenamento de energia, seja por baterias, por ar comprimido, por bombagem de água, seja por albufeiras, seja o que quer que seja, versus transmissão, versus backup. Vocês usaram a palavra inglesa, também eu uso, backup, mas enfim, reserva de potência para satisfazer picos de consumo. E micro-redes, redes locais versus grandes redes. Ou seja, aqui a questão essencial, e falando aqui com o engenheiro eletrotécnico, aqui ao lado, eu também sou, por acaso. Vamos extinção. Ainda acabamos a terceira decisão. Acho que não. Bom, haverá alguma evolução da nossa espécie, mas não creio. Bom, mas aqui a questão a questão essencial é a seguinte: se eu exportar energia daqui para a Alemanha, o preço de colocar 1 kWh na Alemanha é 1 cêntimo, de a transportar numa rede
de alta tensão até lá, através das autoestradas de energia. Se eu, em vez de exportar, a quiser guardar, custa muito mais caro. Da mesma maneira, o investimento em sistemas de backup, sistemas que estão em reserva, neste momento é um ponto crucial para a Europa, porque nós enchemos a Europa de centrais a gás fantásticas, de última geração. Temos uma ali em Abrantes, que custou à volta de 1.000 milhões de euros e que está parada. Está com bolas de naftalina para não se estragar, alguém vai lá pôr um bocadinho de óleo e está parada. E eu estive a ler o que é que se passava em relação à Europa e neste momento as centrais a gás têm uma utilização de capacidade de 8%. É um desastre económico completo o que nós fizemos aqui nesta Europa. E porquê? Falta visão política, falta de introdução de inteligência na política das nossas redes. Bom, portanto, aqui o que me interessa especialmente é este jogo e que é económico, ponto final. É saber onde é que nós vamos investir neste momento e de que maneira. E qual é a visão de futuro que nós temos e qual é o caminho traçado. E eu acho que falta isso em todo lado. Falta muito esta visão esclarecida da otimização. E é por isso que vocês os dois e todas as pessoas que trabalham aqui na área de energia têm de fazer um esforço de deitar cá para fora essa inteligência, porque nós só vemos decisões burras por todo lado. Bom, e com isso fiz os meus desafios. Posso comentar? Bom, é verdade que em muitos casos a inteligência não ajuda, a não ser a inteligência humana, não é? Mas há muita situação em que de facto a introdução da inteligência pode permitir grandes poupanças. Eu devo dizer que a última vez que vim da Guiné, os voos da Guiné são à noite, por razões óbvias, não é? E fiquei chocado quando se vem da Guiné, vem-se por cima da África e depois de repente aparece-se aqui em cima da Europa e fiquei completamente chocado com o desperdício de energia nos nossos sistemas de iluminação pública à noite. Nós fizemos ali na faculdade, com um grupo de alunos, fizemos uma luminária solar com um sistema inteligente que faz basicamente redução de consumos e que detecta depois presenças, etc. E pusemos isso a trabalhar e as poupanças são da ordem dos 80%. O que significa que nós podemos perfeitamente, em todo o sistema de iluminação público das cidades, poupar imensa quantidade de energia, simplesmente introduzindo alguma inteligência, mantendo uma luz de stand-by que mantenha as pessoas confortáveis em termos de segurança e depois detectando presenças e, eventualmente, conversando as luminárias umas com as outras, etc. Em relação à estabilização do consumo, é evidente que esse argumento é válido, mas também é evidente que estamos numa situação em que, se calhar, 90% da nossa população está muito para baixo daquela curva. E acho que não temos o direito de dizer a essas pessoas, para lá, que agora não consomem mais energia, porque senão isto vai arrebentar por aqui fora. Ou seja, no fundo, há aqui um alerta. É óbvio que pronto, que a evolução vai ser o que for, ponto final parágrafo. A verdade é que a nossa população continua a aumentar a uma taxa de 2% ao ano, sobretudo nos países em desenvolvimento, é óbvio também, que a única solução de combater isso é o desenvolvimento, também não tenho dúvidas, mas se toda a população começar a migrar no sentido daquela ponta do gráfico, digamos, correspondente a um consumo per capita muito grande, temos muito para crescer antes de estabilizar e, portanto, eu acho que é mesmo preocupante. Sinceramente, acho que é preocupante. Não quero ser alarmista, mas acho que é. Em relação à questão do preço da energia elétrica, bom, isto tem que ver com queremos ou não promover a eficiência energética, não é? Portanto, eu, em princípio, essa solução de estar sempre com um preço um bocadinho acima do custo mínimo não me agrada. Eu acho que a energia elétrica está barata. Como acho que o gasóleo está barato, como acho que a gasolina está barata, porque, de facto, aquilo que nós valorizamos é isso, ponto final. E se nós queremos desincentivar o consumo, acho que essa é a maneira mais simples. Finalmente, a outra questão, acho que é uma questão muito, muito interessante, tentar perceber o que é que nós conseguimos em termos de transmissão e o que é que precisamos mesmo de ter em termos de capacidade de armazenamento na rede e junto à produção. Mas, mais uma vez, há aí também há não só o aspecto económico, que o Valera falou, mas há um outro aspecto económico interessante, que é o aspecto económico do produtor, ponto final.
Ou seja, o próprio produtor do parque eólico pode estar muito mais interessado em armazenar e vender em hora de ponta em relação a transportar numa altura em que o valor é reduzido. E, portanto, o balanço eu acho que vai ter que ver um bocadinho com isso e muito menos com as perdas na linha e com essas coisas todas. Mas provavelmente poderá, em muitas situações, ser mais rentável mesmo armazenar. Diria eu. Se é que vamos continuar a ter ponta, porque quando houver armazenamento, se calhar não há razão para haver ponta no preço. Ou seja, quando a rede se conseguir adaptar completamente ao consumo, porque é que eu hei de cobrar mais cara a eletricidade a uma hora do que a outra? Portanto, tudo isto é uma coisa muito dinâmica e que, de facto, essa parte é extraordinariamente interessante. Só um aspecto, se permite. Eu não percebi muito bem o seu argumento do ponto de vista da eficiência energética, porque eu penso que se eu provavelmente entendi mal, mas o que estava a referir era que há partes do público que há partes de consumidores, há grupos de consumidores que não podem ter maior eficiência energética porque eles já consomem pouco. Foi isto que referiu. Pronto, então eu devo ter. Porque, mas quando se fala, vamos lá ver. Diga. Não, há alguns que nem podem utilizar muito bem a energia, porque se pensamos em África, o exemplo que foi dado, que já nem utilizam, não é? Ou ainda não o utilizam, ou utilizam-no muito pouco, pelo menos neste sentido estrito de energia elétrica. Por isso, mas quando nós falamos em eficiência energética, penso que temos sempre a ver com, digamos, uma determinada comunidade, seja a Europa, seja um país, seja uma região, que tendo em conta aquele entendimento tradicional do que é eficiência, que é ter uma utilidade dada, com a determinada utilidade, ter um menor consumo de recursos, não é? Por isso é que se fala... Sim, mas a questão da eficiência energética é um bocadinho transversal, porque mesmo em África, por exemplo, se eu cozinhar uma refeição numa fogueira, como é feito tradicionalmente em África, a minha eficiência é baixíssima, é perto de zero. Se nós transformamos... Aquele cenário no ED que eu falei, que foi, digamos, pensado em termos de como é que nós conseguimos transformar o consumo de energia, fazê-lo sustentavelmente, desenvolvendo os países que precisam de ser desenvolvidos, etc., implicava logo à cabeça uma coisa, que era a transferência das tecnologias mais eficientes dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. Ou seja, vamos acabar com fogueiras em África para fazer refeições, porque isso é altamente ineficiente, e vamos fornecer fornos, por exemplo, e com isso... porque o que está a acontecer em África é uma desflorestação completamente massiva. Basicamente porque as pessoas precisam da energia, ponto final. E, portanto, vão buscar os cavacos e queimam. E quem sou eu pós condenar por causa disso. Portanto, a eficiência energética tem que ir aos níveis todos, de facto. Não, mas a questão é que a eficiência energética é um aspecto, pois há outras considerações a fazer. Claro podemos pensar em energia atómica, não é? Ou qualquer... há uma consideração, depois há outras considerações. Sim, claro. Vocês é que são os intervenientes. Não, mas, por exemplo, eu gostava de dar um exemplo, que tem a ver com o que o professor estava a falar. Por exemplo, a União Europeia anda muito a quer financiar a rotação de edifícios. É sempre com o racional de poupar energia. E mesmo uma candidatura, agora um projeto europeu, hoje em dia nós temos que demonstrar que vamos poupar energia. Em Portugal, se eu estiver a falar de reabilitar edifícios, e se eu estiver a falar, por exemplo, nós cantamos agora um projeto europeu, que Lisboa, a Câmara Municipal de Lisboa lidera com Londres e Milão e ganhamos, e vamos reabilitar um bairro social. O que a União Europeia queria nessa sede de candidatura era mostrar quanta energia ia ser poupada. Eu não posso dizer, quer dizer, eu tive que dizer que vou poupar energia, mas o cálculo da poupança de energia que temos que apresentar é a aplicação dos regulamentos, que é o que é válido. Mas a própria União Europeia reconhece que nessas situações eu depois não tenho que demonstrar que poupei, mas tenho que demonstrar que de facto fiz as obras, porque isso garante que as pessoas vão ter melhor conforto térmico. Portanto, lá está, não é tanto a poupança energética do ponto de vista de reduzir o consumo, mas sim a poupança energética do ponto de vista de tirar uma maior utilidade do recurso que eu estou a consumir. Portanto, tem uma maior produtividade do meu recurso. Ou consegue um maior objetivo com os mesmos recursos. Exatamente. Ou o inverso, não é? Ou para o mesmo objetivo um menor nível de recursos. Diga, desculpa. Maior conforto com o mesmo consumo. O problema é o consumo. Quando falamos em recursos, temos de falar em capital, em investimento. E o problema é esse investimento, muito dele não tem retorno. Sim.
ponto. O sistema de água quente solar que eu pus em minha casa não tem retorno, ponto. Eu tenho a casa mais eficiente do mundo, Mas não tem retorno. mas só a tenho porque tenho dinheiro para investir. Aqui, neste caso, em termos do retorno, às vezes é difícil de contabilizar, não é? É difícil para mim contabilizar que retorno é que vamos ter por poupanças de saúde, por melhorias de saúde que as pessoas vão ter por ter mais conforto. Portanto, às vezes é difícil contabilizar. Ou seja, eu não importo nada de gastar uns bons milhares de euros no meu conforto. Mas é porque os tenho. Mas eu gostava de chamar a atenção para duas coisas que o professor falou, que é, falou sobre que estagnámos o consumo de energia. Gostava de chamar a atenção para duas coisas. Uma é, bem, há várias previsões, em particular para Portugal, em que vamos diminuir a população drasticamente. E, portanto, se nós temos uma população a diminuir, então como é que nós podemos estar sempre a afirmar e sempre a falar do problema do consumo crescente de energia? Portanto, não é claro que vamos crescer um consumo de energia. Mas, no entanto, vamos ter há outro fator muito importante que agora eu acho que vai começar a haver um bocadinho o reverso, que é a Europa exportou toda a sua indústria. Portanto, durante uma boa parte, nós deslocámos as nossas indústrias para outros países por vários fatores onde economicamente fazia sentido. A questão é, à medida que esses sítios vão começar a crescer, possivelmente vai deixar de fazer tanto sentido estarem lá. E eles vão começar a ter mais constrangimentos até eles próprios para ter essas indústrias. E, portanto, é preciso perceber se a certa altura não há de haver algumas dessas indústrias que vão ter que voltar outra vez para a Europa, com todos os impactos que isso vai ter, a nível de termos que produzir as nossas próprias coisas e consumir a própria energia. Não quer dizer que seja mau, não é? Por exemplo, a própria Islândia aproveitou o facto de ter energia barata para pôr indústrias energeticamente intensivas e que lhes está a dar uma competitividade económica que os outros não têm. Mas acho que é uma análise que tem que ser feita e que tem que ser considerada. Não podemos estar aqui a falar sempre do consumo de energia sem perceber se ele vai ocorrer ou não e porque é que ele poderá ocorrer. Portanto, gostava só de ter essa nota porque acho que fico um bocadinho confuso quando a pessoa disse que estagnámos o consumo. É verdade, mas... A mobilidade elétrica vai ser o salva vidas para... Não, as expectativas, efetivamente, é que isso venha a acontecer, até porque se nós queremos ter uma maior, e esse é o objetivo que eu sei por uma forma genérica, referi no início, queremos uma Europa mais industrializada ou reindustrializada, obviamente que vamos necessitar de um maior consumo energético, não apenas de energia elétrica, mas terá que haver, provavelmente. Mas, A não ser que consigamos ter ganhos em termos de eficiência muito significativos. Mas deixem-me só fazer um comentário. Em termos globais, ficamos melhor. Porque poupa-se no transporte. Sim. É verdade. E nós temos dificuldade em pensar estas coisas em termos globais. Nós vamos ao supermercado comprar maçãs que andaram a passear de avião entre o Chile e a Europa. Isto não faz nenhuma espécie de sentido. E, no entanto, todos nós o fazemos. É como ir aos Açores comer um bife da Argentina quando eles têm uma carne maravilhosa. Isso já, bem, isso é... Portanto, a história do Made in China e depois transportado em termos globais é má, ponto final. Porque se eu produzir junto ao consumo, não gasto energia no transporte. Mas se calhar se isso não tivesse acontecido, os chineses ainda estavam num patamar, do ponto de vista de desenvolvimento económico e social, muito diferente. Claro. Esse é o outro lado da moeda, sim, não é? Claro. Não estou a... Isso faz-me um dia... Quando foi a propósito da assinatura dos acordos do MIT, que eu estive nesse processo, MIT Portugal e depois Carnegie Mellon, e um dia estávamos num jantar e estava ao meu lado o presidente de Carnegie Mellon. E depois ao meu lado esquerdo estava o outro, que eu já não sei, que era de uma outra universidade qualquer americana. Bem, e depois às tantas um estava-se a queixar e depois dizia-lhe, estava-se a queixar, isto estamos a falar há 10, 12 anos atrás. Não, foi 2006. 2005, 2006. Foi 10. 9, 10 anos. Sim, 10 anos, 10 anos. E dizia-lhe, não sei se para que é que estás a queixar, porque tu estás lá a formá-los na tua universidade, eles qualquer dia sabem tanto como tu. Quer dizer, com esta linguagem, este foi o saber tanto e a globalização, as vantagens da globalização, naturalmente, que levou a que aquela população tenha hoje condições sociais que não tinha há 15 anos atrás. Tem um reverso da medalha. Claro que sim, estou a contestar isso. E se calhar, se eles não tivessem avançado, o hiato de nós para eles era francamente superior. Claro.
Mas não queria dizer que nós estivéssemos melhor. Isso é diferente. Eu só queria meter aqui uma colherada que tem a ver lateralmente com a eficiência, mas que é o seguinte, em relação com o consumo global de energia. Quando nós olhamos para o consumo global de energia, estamos normalmente a olhar para a energia primária. Ora, quando nós produzimos 1 kWh de energia renovável, solar, eólico, o que quer que seja, nós estamos a substituir 2,5 kWh de energia térmica, tipicamente por carvão. E isso é uma das razões da eletrificação Desculpe. da eletrificação da nossa civilização e uma das razões da estagnação do consumo de energia primária. Porque de energia elétrica renovável substitui 2,5 de energia fóssil. E, portanto, é por causa disso que o consumo global de energia primária só vai aumentar qualquer coisa como 3 vezes e não 7 ou 8 ou 10 vezes. Esse é um ponto muito fundamental. Sim. Isto é termodinâmico. Já agora, só para... Estamos a aproximar-nos, já passámos a hora, mas eu gostava só de ouvir como comentário final aqui dos nossos dois convidados, e dado que o tema era o papel da universidade na resolução de um ponto crítico de desenvolvimento de Portugal, o que é que, não pensando nas dificuldades que nós temos do financiamento das universidades, que é algo que nos atormenta no dia-a-dia, do que nós temos em termos de conhecimento internacional, do que se passa na Europa, as nossas universidades estão a cumprir efetivamente este papel no desafio inteligente de energia, para além, de uma forma mais genérica, para além do exemplo concreto, os exemplos concretos que referiu. Podemos estar satisfeitos com o que se está a fazer, pelo menos nas principais universidades portuguesas? Bem, eu acho que nunca podemos estar satisfeitos. acho que temos sempre a ambicionar mais. Eu acho que estão a dar passos interessantes. Devo confessar que estão-se a dar passos interessantes. O professor estava agora a dizer que é verdade que eu não conheço o que se passa tão bem nas outras universidades, mas sei o que se passa no técnico e estou a ver que está a haver uma abertura muito grande ao nível de ser mais sustentável dentro do técnico. Ainda não sei ao certo como é que isto depois vai passar para a sociedade, mas pelo menos dentro do técnico está a haver e há pessoas dedicadas a trabalhar nisso, só a dedicar na gestão de energia dentro do técnico. Mas eu acho que uma coisa, eu vou confessar, eu dou aulas no técnico, portanto, mas não sou professor contratado pelo técnico, portanto eu sou um investigador pós-doc. E eu acho que há aqui uma falha nas universidades que podem ajudar a resolver um bocadinho este problema. O que eu sinto com outras universidades há mais integração de todos os membros da universidade. Portanto, a responsabilidade de puxar pela universidade é distribuída por todas as pessoas que habitam a universidade e não tem que ser necessariamente lideradas pelas pessoas que fazem parte dos quadros da universidade. E eu acho que isso é uma diferença muito grande se quisermos promover a mudança. Confesso que não sei se isso passa na Europa, é o que eu tenho sentido muito do que se passa nos Estados Unidos. E, portanto, eu acho que aí, lá está, estamos a caminhar bem, acho que podemos fazer sempre melhor, porque se pusermos toda a massa junta a trabalhar, as mudanças vão ser muito maiores do que se for liderada sempre só por apenas alguns. Portanto, acho que é isso que podemos mudar. Pois, eu acho que, vamos ver, em primeiro lugar, agarrando aqui no título, eu acho que a questão da energia é um ponto crítico no desenvolvimento, ponto final. E não é só de Portugal, é um ponto crítico no desenvolvimento, seja em que Estado, seja de que país é que estamos a falar e seja qual for o Estado em que ele está, em termos de desenvolvimento. Portanto, o papel da universidade na resolução deste ponto é tão importante como na resolução de outro ponto qualquer. A universidade tem uma função, tem uma dupla função, tem a função de formar pessoas capazes de pensar os problemas, e eu acho que essa está a conseguir desempenhá-la de uma forma muito clara e muito eficiente, e a prova disso é que os nossos quadros, infelizmente, estão a sair embora, não é? Eu fui durante muito tempo coordenador do mestrado integrado em Engenharia de Energia e do Ambiente, que formou até agora um conjunto de alunos, e uma percentagem muito significativa deles está espalhado por essa Europa fora. Depois há anacronismos que não se compreendem. Os nossos alunos saem do nosso mestrado, chegam à Suíça e podem assinar projetos de eficiência energética. Em Portugal não podem. Não me perguntem porque é que eu não sei responder. Portanto, mas eu acho que nesse papel a universidade evoluiu muito.
e evoluiu muito também na área da investigação e acho que está a dar as respostas que pode dar, naturalmente sempre limitada pelos constrangimentos do financiamento, etc. Mas penso que sim, penso que as nossas universidades estão... eu costumo dizer que nós estamos numa fase quase de fazer omeletes sem ovos, ou seja, nós estamos, de facto, acho que as universidades emagreceram nos últimos anos, emagreceram significativamente, estão a fazer um esforço quase sobre-humano para continuar a manter os níveis de qualidade. Enfim, os resultados em termos de investigação naturalmente serão sempre um bocadinho proporcionais ao input que for posto na investigação, mas eu penso que desse ponto de vista acho que as universidades estão a desempenhar o seu papel e estão a desempenhá-lo bem. Muito obrigado a todos. Vamos terminar com estas palavras também de algum otimismo e de esperança, porque também faz parte da vida e temos que a ter, porque senão choramos. Não é? Obrigado a todos. Boa tarde.